Fala turma, bem-vindos a HP Controls e o nosso quadro Vamos falar de eficiência, segurança e performance. E nesse vídeo a gente vai dar sequência que a gente estava falando de problemas de condensação. Nesse vídeo a gente vai dar sequência falando principalmente no enfoque de instalação. Bom, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no nosso canal do LinkedIn. Não se esqueçam de comentar, de perguntar, de curtir esse vídeo para a gente continuar fazendo esse conteúdo que é super importante e que a gente torce que chegue nas pessoas que estão precisando tanto do nosso mercado. Tá bom? Bom, continuamos na sequência. Voltando aqui, nós estamos falando de problemas de condensação e nesse vídeo, que é o terceiro e final dessa parte, que a gente estava falando de problemas de condensação, a gente vai falar o quê? Problemas de condensação devido a questões de instalação. Vale lembrar, tá, que a importância que o meu condensador tem dentro do meu sistema, porque é ele que rejeita o calor que eu ganhei do meu produto no evaporador, mais o calor que eu injetei no processo de compressão. E esse calor todo está sendo rejeitado lá no condensador para um fluido secundário. Nesse vídeo a gente vai dar enfoque a quem? Ao condensador evaporativo, que para as outras pessoas de outras áreas, basicamente ele é o quê? Ele é uma soma de um condensador tubular com uma torre de resfriamento, ok? Mas pensando nesse nosso condensador evaporativo, uma das coisas importantes a dizer é exatamente o seguinte: eu rejeito esse calor por quê? Porque o fluido refrigerante está condensando numa temperatura superior à temperatura do fluido secundário, nesse caso é a água. Na pior condição do ano, onde eu estou mais quente, na pior situação, no geral no Brasil a gente tem uma temperatura chamada temperatura de bulbo úmido, tá? É entre 26 e 27 graus. E essa temperatura de bulbo úmido, ela leva em consideração a temperatura natural, dentro de uma situação chamada temperatura de bulbo seco, que você tem a temperatura do ambiente na sombra, e a quantidade de umidade que eu tenho no Brasil. É lógico, Manaus e outras regiões ele tem uma temperatura de bulbo muito maior. Por quê? Porque a umidade relativa é muito mais alta. Então é por volta lá dos seus 27. Mas aqui sul, sudeste, no geral essa temperatura de bulbo úmido é de 26 graus. Bom, lembrando que a gente tem temperatura de bulbo úmido, a gente usa lá o termômetro, coloco na ponta dele um bulbo com algodão e úmido, vou lá e giro. O que vai acontecer? Aquela água que está naquele bulbo vai vaporizar, porque está em contato com o ambiente numa umidade mais baixa, mais seco, e ao vaporizar resfria o meu termômetro, o bulbo do meu termômetro, e aí eu tenho a temperatura, que é a chamada temperatura de bulbo úmido desses 26 graus. Lá no condensador eu não tenho uma troca perfeita, que é o chamado approach, no geral de 3 graus, então a temperatura mais baixa de água no verãozão é 29, em épocas mais amenas é mais baixa. Mas a temperatura de água mais baixa no verão é 29, a temperatura de condensação é 35, esse calor flui do corpo quente, meu fluido refrigerante, para o corpo frio, a minha água 29 graus. E nesse processo, essa água, o que vai estar acontecendo? Ao ganhar calor, ela aumenta de temperatura, 29 a 33, cai na bacia, lá na bacia eu tenho uma bomba, e essa bomba pega essa água e manda para um bico aspersor. O bico que a película quebra, que é um spray. E aí eu tenho o ar subindo, uma contrafluxo, o ar subindo e a água descendo. E nesse processo contrafluxo de ar subindo e água descendo, eu tenho um processo evaporativo, onde 3, 4% da água vaporizam e resfriam o restante da água. Em que situação que ela vaporizaria? Bom, deveria ser 26 graus, mas como existe essa deficiência, a temperatura mais baixa é quanto? 29. E aí esse ar sai contendo quem? Contendo uma situação saturada, de vapor saturado. Por quê? Porque ele está cheio de vapor de água, aqueles 3 a 4%. Por isso, muitas vezes, dependendo da condição climática, a gente olha lá no condensador evaporativo, na torre de resfriamento, você vê aquela fumaça branca saindo. É o quê? Ar extremamente saturado de água, de vapor de água. Muito bom. Muito bem.
E aí a gente vai trabalhar com enfoque do que? De instalação. Porque muitas vezes o que acontece, como a gente acabou de falar? Dentro da instalação eu mato meu sistema. Como a gente acabou de falar, eu tenho às vezes mais do que um condensador. E digamos que eu tenho um condensador próximo do outro. O que eu começo a ter? Curto-circuitar. O ar que eu estou pegando, que vai subir no sistema contrafluxo, água descendo, né? Água descendo e ar subindo, esse ar vai estar viciado, ele vai estar úmido, ele vai estar quente. E eu vou promover um processo evaporativo adequado? Não. Eu vou conseguir fazer a vaporização e resfriamento da água? Não. Eu vou interferir na capacidade do meu condensador. Por quê? Porque muitas vezes as distâncias estão inadequadas. E isso de ter condensador muito próximo, ou às vezes a saída dele muito próximo de outros, acontece demais. Por quê? Porque às vezes, né, essa área que a gente tem de piso técnico nos condensadores é limitada, você acaba tendo que aumentar a capacidade e às vezes, né, vamos lá, uma planta no começo dela, no projeto inicial, cabia um condensador e tinha espaço entre um e outro. Você aumentou as capacidades e aí você acaba colocando um condensador muito maior, que demanda uma vazão de ar muito maior, que precisa ter um espaçamento entre os condensadores maior. E não foi observado. E aí no final das contas você colocou um condensador maior, gastou dinheiro nele para ter exatamente essa rejeição necessária, porque você aumentou a capacidade do teu sistema, só que ele perdeu a eficiência. Perdeu por quê? Porque ele está tendo um ar curto-circuitado. Bom, esse é um aspecto importante, principalmente nas plantas, na medida que elas vão crescendo. Outro ponto importante é a coluna da saída de líquido do condensador. Meu Deus do céu, essa é pulo do gato, os bizu que se fala no sul. Cara, você precisa ter no mínimo 1,5 m, 1,20 m chorado da saída do coletor do condensador para entrar no coletor de líquido dos condensadores. Se não tiver pelo menos uma coluna da saída do condensador até esse coletor de líquido do restante dos condensadores, desse 1,5 m, 1,20 m chorado, dependendo do projeto que você tiver, cara, você vai reter líquido no condensador. Vai reter líquido. O líquido não vai sair do condensador. E você vai começar a perder eficiência. Por quê? Porque lá no meu condensador eu tenho que fase? Fase de dessuperaquecimento, onde o vapor dessuperaquece, diminui de temperatura até chegar à temperatura de saturação. E depois eu tenho o quê? Fase de condensação, onde eu vou estar rejeitando o calor latente e ele vai diminuindo o volume. Diminuindo o volume por quê? Porque ele está saindo de vapor e virando líquido. E aí chega no final, ele sai de dentro do condensador. Mas se você começar a reter líquido, o que vai acontecer? Encher o condensador de líquido, aquela área, aquele volume onde deveria ter troca térmica, vapor virando líquido, você perdeu. E aquela área, aquele volume que você perdeu em capacidade do condensador. Dá para fazer algum paliativo? Cara, até dá, mas é muito difícil. Às vezes a gente coloca uma boia mecânica de alta para tentar drenar os condensadores, mas é muito complicado. Quando você falta altura e tem aí às vezes mudança de capacidade, diminuição de capacidade de condensador, ou às vezes você tem no início do dia uma temperatura mais baixa ou à noite, existe a grande tendência de ficar parado o líquido no condensador. E aí vai ter o quê? Perda de eficiência do condensador, falta líquido para o reservatório, você começa a ter o quê? Problema de sistema, de capacidade de atender o teu sistema. Porque ele não desce esse líquido para o reservatório, daqui a pouco você não tem líquido para mandar para o sistema. E isso é por conta de falta de coluna. Importantíssimo observar. Lá no Ashore Refrigeration, está lá escrito preto no branco desde a década de 60, 1,5 m. Por quê? Porque eu vou ter a pressão de condensação e mais que é pressão de coluna? É γH. Peso específico vezes altura. Eu vou ter o quê? Vou ter uma pressão de coluna que ajuda a empurrar esse líquido fora. E se você não faz isso, esse líquido começa a reter. Então, da saída do condensador até o coletor de todos os outros condensadores, 1,5 m. E uma outra coisa importante é o quê? A altura dos condensadores. Meu Deus do céu, isso também acontece demais.
Eu tenho condensadores às vezes menores, a planta cresce e aí eu faço o quê? Coloco um outro condensador maior. Só que esse outro condensador maior, a saída desse condensador está aqui, ó. A saída do condensador menor está aqui embaixo, a saída do outro está aqui nessa altura. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois condensadores, um grande e um pequeno, que eles são vasos comunicantes. Eles se comunicam pela área de vapor, na entrada dos condensadores. E eles se comunicam pela área de líquido. Então eles são vasos comunicantes. Então, se eles são vasos comunicantes, o que acontece com vasos comunicantes? Equilibram o nível. O que vai acontecer? Esse condensador vai o quê? Encharcar o pequeno. Então ele vai ficar cheio de líquido até na boca ou até na metade. Então você vai matar o condensador pequeno. Então é importantíssimo essa altura de condensadores. É importantíssimo, se você tiver realmente uma situação que vai ter que aumentar condensadores, colocar maior, observar a saída dos condensadores. Ela tem que estar o quê? Na mesma altura. Exatamente para evitar essa questão de vaso comunicante, um alagando o outro condensador. E aí, nesse caso, talvez você teria que fazer o quê? Subir a altura desse condensadorzinho pequeno. Ok? Bom, esses são alguns bizus, alguns pulos do gato, algumas coisas que a gente vê muito no campo, às vezes em planta grande, mas são coisas que, bem observado, você consegue resolver. Então, nesse quadro de 3 vídeos, nós falamos de projeto, manutenção e instalação, falamos algumas coisas em relação a sistema de refrigeração e a gente vai dar sequência, vamos começar cada vez mais a aumentar esse sistema, começar a colocar equipamentos complementares e depois vamos mudar. Vamos para sistema inundado, vamos para bombeado, vamos para duplo estágio, vamos colocar vários outros equipamentos complementares, economizer, para fazer com que esse estudo seja muito mais amplo. Então a gente está só no início, tem muita coisa para vir. Então continua com a gente aqui, se inscreva nos canais, comenta aqui embaixo nos comentários, pergunta o que vocês precisarem, é um prazer falar com vocês. Espero que tenham gostado, né? E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!